Hoje a gente vai entender por que a rotina de todo mundo parece ser tão produtiva, perfeita, e que as pessoas têm mais de 24 horas por dia, você abre seu Instagram e tá todo mundo sendo extremamente produtivo e você não consegue, mas isso aí vem muito também da ideia do que a gente tem de produtividade, que é aquela coisa de produtividade tóxica. Muitas vezes você tem essa ideia de produtividade, que eu já falei várias vezes, que você é tão perfeccionista que isso vai te barrar e você não vai estar aproveitando o melhor da vida, você não sabe o que é realmente produtividade, você quer o tempo todo estar vivendo vidas que não são a sua. Mas a gente vai conversar hoje muito sobre o tema de que em 4 semanas é possível mudar completamente essa sua ideia de produtividade. Não é nada de coach, não é nada de curso, não é nada disso. É simplesmente você entender por que está acontecendo na sua cabeça. Se tu tá percebendo que a sociedade que a gente tá valoriza cada vez mais a produtividade tóxica e o viver para o trabalho. A sobrecarga feminina tá sendo colocada como algo natural. Faz parte da vida, a gente não tem tempo para produzir o nosso próprio alimento. Dormir 2 horas por dia, 4 horas por dia tá sendo considerado uma pessoa altamente produtiva. Porque eu me sentia culpada quando eu descansava. Vocês sabem que eu tô morando na Espanha, que agora as pessoas têm outro tipo de vida, que é as pessoas saírem para comer, para beber, para ler no parque, para conversar com os amigos. E quando eu fazia esse tipo de atividade, eu me sentia muito culpada. Peço logo, se inscreve, dá um like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema de rotina, produtividade e como você vai fazer para mudar a sua ideia sobre isso. Hoje a gente vai reagir a alguns vídeos como a gente sempre faz e a gente vai basear esse vídeo todo no livro Meditações para Mortais, do Oliver Burkeman, publicado pela editora Objetiva. Esse livro aqui, ó. Meditações para Mortais. Vocês sabem que eu sempre falo aqui sobre livros no canal e que basicamente todos os meus vídeos são baseados em algum livro. E esse vídeo a gente vai entender, de acordo com esse livro aqui, o porquê que isso acontece na nossa cabeça. Me ajudou de uma forma absurda, porque vocês sabem que eu leio muita coisa e eu tenho um problema muito grande com isso de produtividade tóxica. O meu psicólogo já havia indicado esse livro e quando veio a parceria com a editora Objetiva eu fiquei muito feliz. Esses vídeos aqui que ficam bombardeando a nossa cabeça o tempo todo com essa ideia de produtividade que a gente vê na internet, a gente não sabe o que está acontecendo com a nossa cabeça, porque isso não para de aparecer. A gente vai conversar aqui por esses vídeos onde tem aquelas rotinas de produtividade, né? Vários tipos de vídeo que a gente já assistiu no Instagram várias e várias vezes, né? Que é sobre aquela rotina da pessoa acordar 4 horas da manhã e conseguir fazer várias coisas, já foi pra academia, isso e aquilo, e você assistir isso e você fica se culpando o tempo todo sobre aquela pressão que isso dá na nossa cabeça. Nossa, eu tô muito cansada, eu fiz muita coisa hoje. O que você fez? Fui pra aula, trabalhei, treinei, mas você pulou um exercício, né? Tá, mas pelo menos eu fiz aquele trabalho da faculdade que eu precisava. Mas você nem terminou de fazer. E o outro trabalho você esqueceu de fazer, né? E você nem comeu muito bem hoje. Nossa, mas é que eu tô tão cansada, eu fiz muita coisa, eu queria muito descansar agora. O seu futuro pode esperar mesmo. Tá, eu vou lá fazer mais coisa. Exatamente esse tipo de coisa que faz a nossa cabeça. Porque eu tenho aqui, ó, do meu lado, tem uma lista de checklist de coisa que eu preciso pra fazer. E quando eu dou um check em alguma coisa, eu falo assim, poxa, mas eu não consegui fazer tudo. Aí eu vou lá e fico me sentindo super culpada porque eu não fiz uma coisa da lista, como se a minha vida fosse aquela lista. O primeiro capítulo do livro já é falando sobre a produtividade tóxica e o tempo finito que a gente tem aqui na Terra. Que é realmente aquele momento que você vai focar no que realmente importa da sua vida. A gente aceita que o nosso tempo aqui na Terra é finito. Isso é completamente libertador. An hour nap. Take a day to rest or even take a year. But remember, while you are resting, others are outworking you. O pessoal faz muito esse tipo de trend aqui no TikTok, falando assim, vai lá, tira um descanso, vai lá descansar, vai lá dormir, porque outras pessoas estão fazendo muito mais coisa que você. E aí você fica com aquilo na cabeça o tempo todo de que você não pode descansar, que essa vida o tempo todo tem que ser produtiva, produtiva, produtiva. Você sabe onde é que nasce o burnout? É exatamente daí. Você vai lá tentar descansar, você assiste esse vídeo aqui e você pensa, meu Deus, eu preciso fazer mais alguma coisa. Só que você já fez tudo o que você podia, você tá cansado, você merece descansar. Você já não foi produtivo o resto do seu dia? Então, aqui mais alguns vídeos vão entender mais sobre o assunto, porque eu trouxe aqui alguns capítulos que me impactaram muito, que foram experiências que eu tive sobre que eu vou conversar com vocês, mas que eu recomendo demais que vocês leiam, porque todos os dias tem um capítulo novo, você vai lendo um capítulo por dia. Dia, você só vai existir na memória de algumas pessoas. Você será lembrado por poucos e em poucos anos será apenas um retrato.
O fato é que em poucos meses os viúvos se apaixonarão por outro alguém, seus filhos terão suas vidas, seu carro terá um novo dono, suas roupas serão doadas, seu emprego vai ser ocupado por outra pessoa e tudo que você tanto batalhou para adquirir vai ser objeto de disputa entre os herdeiros. Uma única pessoa passará o resto de sua vida lembrando de você todos os dias. Sua mãe. Talvez seu pai. Um dia, as pessoas vão olhar para o seu retrato, já amarelado e sem qualidade, e vão pensar se vale a pena mandar restaurar para que você continue vivo na memória. Ou se jogam de uma vez no lixo, dando lugar a uma televisão nova ou um enfeite desses aí de R$ 1,99. A vida é hoje, a hora é agora. Não perca tempo e amizade com discussões bobas. Viva! Essas coisas aqui são muito impactantes quando a gente assiste, porque, como eu falei, né, que já no primeiro capítulo já fala sobre o nosso tempo finito aqui na Terra. E é uma coisa que a gente não aceita, que a gente tem um tempo finito. E a gente deixa pra viver depois, porque o nosso checklist é mais importante, porque você ter aquela rotina de produtividade é mais importante. O livro também fala muito a respeito disso, de que a pessoa às vezes tem uma rotina tão restrita que ela quer fazer exatamente tudo aquilo que ela quer, ela precisa fazer, né, que ela acha que tem que fazer, que o filho vai lá e chama a pessoa e a pessoa não tá nem aí, porque ela pensa, poxa, eu preciso terminar esse trabalho. E aí as suas amigas chamam pra sair e você pensa, poxa, não, eu preciso fazer tal coisa que você não precisava fazer agora. Mas o teu cérebro tá lá o tempo todo falando assim, você precisa, porque você viu aquilo no Instagram, que você precisa ter uma produtividade tóxica, porque senão outras pessoas vão passar por cima de você. Só que essas outras pessoas não estão vivendo. E você esquece completamente disso. Se alguém me dissesse que eu acordaria de bom grado às 4 da manhã para ser uma daquelas garotas de academia das 5, eu acharia que você estava completamente louco. Mas percebi que não há horas suficientes no dia para fazer tudo o que preciso, então uma nova meta minha é ser uma dessas garotas produtivas que acorda às 4 da manhã. Depois de alguns dias fazendo isso, honestamente tem ajudado muito a minha saúde mental. Eu me sinto muito mais lúcida, mais produtiva, menos ansiosa. Eu sempre sentia que, depois de fazer meu treino e me arrumar, metade do dia já tinha passado. Então é muito bom ter terminado o treino e já estar pronta antes mesmo de parecer que a maioria das pessoas acordou. Eu já falei aqui alguns vídeos sobre isso, que é você, às vezes, acordar 4 horas da manhã porque você viu as pessoas acordando, só que você não precisava fazer aquilo. E você foi lá e fez justamente porque você viu no Instagram uma coisa que não tinha necessidade pra você. O seu sono também é importante. Eu entendo que pra algumas pessoas isso possa funcionar e que seja muito bom e importante, mas isso não funciona pra todo mundo. Uma coisa muito difícil pra mim, que é que eu vou falar agora, sobre a dívida da produtividade, que é uma coisa que acontecia demais. Porque eu me sentia culpada quando eu descansava. Vocês sabem que eu tô morando na Espanha, que agora as pessoas têm outro tipo de vida, que é as pessoas saírem pra comer, pra beber, pra ler no parque, pra conversar com os amigos. E quando eu fazia esse tipo de atividade, eu me sentia muito culpada. Eu ia pro parque pra ler, ficar apenas lendo, eu ficava na minha cabeça toda hora, mas Júlia, você poderia estar fazendo outra coisa, você poderia estar produzindo, você poderia estar fazendo isso. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos pra vocês e a gente vai conversar mais sobre isso e sobre as minhas experiências, que é uma coisa muito difícil pra mim quando eu fui ler esse capítulo. Eu já passei por umas situações muito complicadas a respeito de sentir essa dívida da produtividade. Principalmente em ambiente de trabalho, que isso me trouxe, assim, uns traumas extremos durante muito tempo da minha vida. Simplesmente fui bombardeada com mensagens tipo essa. Libera o checklist, pelo amor de Deus, libera o checklist do modo caverna. Gente, esse checklist é um checklist meu pessoal, não é do modo caverna, mas eu vou mostrar pra vocês. Ou esse aqui é o checklist que eu mesma montei. Não só o checklist, eu montei um planner pra mim no começo do ano passado, pra conseguir ter como se fosse um segundo cérebro ali escrito pra mim. O que você vai colocar nesses quadradinhos pra você dar check todo dia vai do seu objetivo, dos seus hábitos. Por exemplo, vou mostrar o que tinha no meu. Então foi estudo, meditação, ler 10 páginas ou umas 15 páginas, postar stories todos os dias porque eu assumi um compromisso público durante o meu modo caverna, litros de água, protetor solar, dormir às 10, trabalhar e fazer exercício físico. Eu entendo essa coisa de checklist, porque eu também tenho um checklist, né? Tá aqui do meu lado, inclusive. Só que o checklist, pra mim, era uma coisa muito bizarra, que eu não podia terminar o dia sem dar um check em alguma coisa. Eu não podia... Hoje eu faço isso, tipo assim, eu tenho aqui, ó, tá aqui pro dia 6/8, 7/8. Eu deixo pra poder fazer depois, mais na frente. Se eu não conseguir fazer hoje ou ontem, tá tudo bem. Eu vou reorganizar isso e fazer depois. Só que isso aí pra mim foi um período absurdo durante muito tempo que eu não conseguia passar o dia, eu não dormia
se eu não desse um check naquilo que tinha pra fazer do meu dia. E aí, nesse capítulo, me pegou muito, porque a gente já acorda sentindo que tem uma dívida com a produtividade. Quando que tu acordou alguma vez e tu sentiu, poxa, que dia bom pra viver hoje, eu não vou ficar pensando no que é que eu tenho que fazer. Eu sei que nós somos adultos, somos pessoas com muitas responsabilidades. Porém, você já acordar sentindo o seu cérebro liga, você já sente que você tem dívida e coisa pra fazer. Eu preciso falar pra vocês, que eu trabalhava em escritório de contabilidade durante um período muito grande da minha vida. E eu tive um burnout absurdo, assim, que foi muito difícil pra mim, porque eu não conseguia parar de trabalhar. Como se fosse ontem que chegou a data do meu aniversário, e aí eu tava bem mal, bem doente e tal, e meus amigos queriam sair, e eu não saí porque eu queria ficar ali trabalhando. Não era como se eu precisasse, mas eu tava ali fazendo coisa do trabalho, eu só podia sair dali quando eu terminasse. Então eu passei o meu aniversário e eu não comemorei com meus amigos, eu não liguei pra minha família. Teve também uma data que eu nunca vou esquecer, porque eu e meu marido, a gente comprou um carro, que era um sonho muito grande nosso, e também foi em outro dia do meu aniversário, em outro ano, pra vocês terem noção que isso ia passando de ano após ano, eu tava daquele mesmo jeito. Eu não saí de casa pra ver o carro quando o carro chegou, precisava dar um check na tarefa do trabalho, que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava terminar aquilo, porque eu queria ser promovida, porque eu queria ser bem vista, porque eu queria ser melhor que todo mundo, porque eu achava inviável eu simplesmente sair dali pra fazer outras coisas, conversar com as pessoas, nem pensar. Então foram várias coisas que foram acontecendo aí ao longo do meu trabalho, ao longo da minha vida, que eu percebi que quando aquela produtividade tóxica, aquela coisa de ficar dando checklist o tempo todo, tava me prejudicando. Eu não tava mais vendo o que realmente importa. Quando eu fui ler esses capítulos aqui desse livro, isso me pegou de uma forma absurda, porque eu fiquei lembrando, eu fiquei, meu Deus, o que eu tava fazendo na minha vida? Eu agradeço muito porque eu tô viva e eu pude restaurar aqueles momentos e entender o que realmente importava. Vamos ver aqui mais vídeos pra vocês entenderem. Querer ser foda. Não sei se tu tá percebendo que a sociedade que a gente tá valoriza cada vez mais a produtividade tóxica e o viver para o trabalho. A sobrecarga feminina tá sendo colocada como algo natural. Faz parte da vida, a gente não tem tempo pra produzir o nosso próprio alimento. Dormir 2 horas por dia, 4 horas por dia tá sendo considerado uma pessoa altamente produtiva, uma pessoa foda. Então eu te digo, eu não quero ser foda, porque a gente tá vendo cada vez mais pessoas morrendo com 32 anos, 40 anos, tendo um infarto do nada. A indústria farmacêutica tá cada vez mais rica vendendo remédios de ansiedade, depressão, várias pessoas com burnout. Ficar doente tá sendo normalizado e a pessoa que toma a decisão de que não quer viver assim tá sendo considerada preguiçosa e inútil. Já tive muito nessa roda do rato, eu corri contra o tempo pra conquistar tudo o mais rápido possível, sei lá por quê. Não sei sinceramente com quem eu tava competindo nessa corrida, provavelmente com mim mesma, pra provar pros outros que eu era capaz. Nossa, eu tô sempre ocupada. Tu não nasceu pra estar sempre ocupada. Tu não é só um profissional. Tu é filha, tu é namorada, tu é mãe, tu é amiga, tu é mulher. Eu te digo mais, não é só sobre escala 6-1. É muito mais profundo que isso. É a cultura que vangloriza você viver pro seu trabalho como se fosse a única coisa que existisse na sua vida. E não é. Eu morei na Dinamarca e eu vi o quanto a nossa cultura tá sendo burra em muitos quesitos, principalmente nessa questão de produtividade. Dado que a Dinamarca é um dos países mais ricos da Europa e eles trabalham em média 32 horas semanais, saindo 4h30 do trabalho pra levar os seus filhos no parque. Ninguém ousa te dar demandas fora da hora do trabalho, além de você ter várias semanas de férias pra você aproveitar integralmente com sua família e com as pessoas que são importantes pra você. Quando eu falo sobre esse capítulo de ter me pego de uma forma assim absurda, quando eu li isso eu fiquei, meu Deus, mas eu poderia ter morrido ali e minha vida ter acabado. E o que eu ia levar? Outra coisa que me pegou muito foi sobre o capítulo de perfeccionismo e autossabotagem. Eu já falei pra vocês como ser perfeccionista foi uma coisa que me prejudicou demais. Por exemplo, eu tinha a ideia de fazer esse canal aqui no YouTube há muitos anos, há muito tempo, só que eu queria fazer de forma perfeita. O que é que isso me levava? A procrastinação. Porque é isso que o perfeccionismo vai te levar. Você fica se auto-sabotando o tempo todo. Você pensa, eu preciso fazer aquilo ali perfeito, só que você não vai fazer aquilo perfeito. E o que que você faz? Você prefere não fazer do que você fazer daquele jeito que vai simplesmente começar. Porque você pensa, isso não vai ser perfeito, eu não quero. Então vamos ver aqui alguns vídeos, eu vou falar mais pra vocês sobre esse capítulo, porque, meu Deus, foi uma porrada pra mim. Pessoa perfeccionista, a gente tá falando de uma pessoa que é bem metódica. E pra muita gente, ser perfeccionista pode ser até um elogio. Mas não é. Eu demorei um pouco pra fazer um vídeo sobre esse tema porque eu particularmente sou essa pessoa. Eu tenho muita dificuldade de lidar quando as coisas fogem do meu controle e eu sou muito dura comigo mesma. Além de muitas vezes ter que lidar com críticas de pessoas à minha volta, eu lido com a pior crítica, na minha opinião, que é a minha própria, que com certeza é mais pesada do que a de qualquer outra pessoa. E se você é uma pessoa perfeccionista também, você sabe exatamente do que eu tô falando. É aquela vozinha que fica te enchendo o saco quando as coisas não saem do seu jeito, sobre você saber não lidar com o improviso e as
sobre você ser uma pessoa muito dura consigo mesma. E muitas vezes você é tão dura com você mesma que você não consegue nem se cuidar. No sentido de, muitas vezes, se você é uma pessoa perfeccionista, você se prende muito a um trabalho ou alguma coisa que você tá fazendo, a um projeto. E aí, de repente, você esquece que você tem que beber água, você esquece que você tem que malhar, você esquece de cuidar do seu corpo, porque é quase como se não fosse importante, entendeu? Então... E é exatamente isso que acontece, porque você sabe, ou você vai estar nesse extremo aqui de perfeccionismo e você não vai conseguir largar por nada, ou você vai desencadear uma procrastinação e não vai conseguir fazer nada porque você quer ser perfeito. E isso é impossível. Uma perfeccionista em reabilitação. Oi, Fernanda. Os sintomas do perfeccionismo incluem encarar a folha em branco com medo de começar, não terminar o que você começa, nem começar, nunca tentar coisas novas e procrastinar e deixar tudo para depois porque nós queremos que as condições para a execução da tarefa sejam perfeitas. Eu, particularmente, adoraria terminar de escrever aquela música, mas para isso eu preciso de 4 horas e um dia ensolarado, então não tem nada que eu possa fazer. Minha terapeuta acha que o perfeccionismo é uma forma de tentar se esconder da verdade de que nós somos seres humanos falhos e imperfeitos e que o cerne de tudo é insegurança, por isso a dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Mas assim, tem que ela sabe, né? Mas como eu disse, eu estou em reabilitação. E o que eu aprendi até agora é que o meu medo de viver uma vida vazia sem arte e com a eterna dúvida de e se eu tivesse tentado é maior que o meu medo de fracassar. Então, tem muito isso que no livro ele fala muito sobre, você vai ler, mas eu tô trazendo aqui pequenas partes, tá? Você tem tanto aquele medo de fracassar que você desiste, você nem tenta, você não vai dizer lá na frente, ah, eu desisti, eu fiz porque eu não queria. Porque você falar que você desistiu é muito melhor do que você falar que você tentou e deu errado. Você não quer ser visto como fracassado, você não tenta. Mas você vai tentar, você vai ler esse livro, vai mudar essa sua vida, o que você tá pensando. É o famoso feito é melhor do que perfeito, termina o que você começou. E aí tem outro capítulo muito importante que fala sobre ansiedade e controle. E aí no livro o autor repete várias vezes uma frase que eu falo toda hora agora na minha vida, que é, a gente vai atravessar essa ponte quando chegar a hora. Não adianta você ficar preocupado com a ponte, não adianta você ficar preocupado com aquilo, com isso ou com aquilo, você só vai fazer quando chegar a hora. E essa sua ansiedade, controle absurdo, é o que vai te parar e te barrar, porque você não consegue nem pensar ou fazer uma coisa, porque você pensa, ah, milhões de situações podem acontecer aqui, então eu prefiro não fazer. E fora que você ficava o tempo todo se comparando com quem fazia mais coisa 24 horas. Você vê aquela pessoa no Instagram e fala, eu posso fazer mais que isso. Eu tô tão cansada de ser uma pessoa ansiosa. Se desse pra mudar a minha cabeça, trocar a minha cabeça com alguém que não tem ansiedade, ou que pelo menos tenha ansiedade mais controlada, eu mudaria. E sabe qual é o problema? Eu lido com ansiedade há 10 anos, que eu sei que é ansiedade, que eu consegui entender que era ansiedade fazem 10 anos. Começou com 15, eu tenho 25 agora. E sempre eu mudo o foco, mas nunca encontro uma solução. Eu faço terapia há 2 anos e meio, eu tenho um bom emprego, inclusive eu mudei de emprego recentemente, e eu simplesmente não consigo vencer a minha ansiedade, simplesmente não dá. A maioria dos dias eu sou uma pessoa que não tá bem e isso é extremamente estressante. Eu queria muito ser uma pessoa autoastral, uma pessoa mais positiva, mas a minha cabeça não me deixa ser essa pessoa. E sobre isso da ansiedade, é muito aquilo da gente querer ter o controle o tempo todo. Como eu falei pra você daqui do psicólogo, eu recebi a aula da terapia, inclusive eu tô fazendo terapia, né, algumas vezes assim ainda, mas não o tempo todo como eu fazia, porque o meu autoconhecimento foi o que me trouxe a lugares que eu jamais imaginaria que ia me trazer. Porque eu fazia aquelas coisas repetidas e queria ter controle o tempo todo, e eu fiquei pensando, caramba, quando eu era criança, ou quando não tinha tanta responsabilidade, ou quando não tinha internet, ou quando não tinha essa coisa de comparação, eu não me vi uma pessoa ansiosa como eu sou hoje. Isso começou na idade adulta, principalmente pelo controle, pela busca pela perfeição e tantas outras coisas. E hoje, com o autoconhecimento que eu tenho, obviamente, eu sou uma pessoa ansiosa, eu acho que todo mundo é na era que a gente vive hoje. E aí, quando você entende que você ter um autoconhecimento e entender a situação é o que vai te trazer conforto. Que é impossível você transformar isso do dia pra noite, mas quando você começa a ler, a entender e pesquisar mais porque como é que nosso tempo na Terra é tão finito, é quando vai diminuindo isso na sua cabeça. E outra coisa muito importante pra gente terminar aqui, que foi uma coisa que me marcou muito nesse livro, que foi sobre o consolo da incerteza, que o autor fala muito sobre os melhores momentos da vida serem aqueles que você não esperava. E é realmente isso que acontece, quando você começa a refletir. Por exemplo, se eu ia pra algum lugar e planejava, eu queria que tivesse no dia ensolarado, e o dia está chuvoso, e aí começava a chover e eu queria surtar. E aí eu lembrava de momentos tão felizes que eu vivi, por exemplo, com meus irmãos, com meus primos, com minha família, momentos na chuva de pessoas brincando, ou
ou várias outras coisas que você não esperava. Porque eu tenho certeza que você for buscar agora na sua memória sobre os melhores momentos que você viveu, foram momentos que você não esperava de forma alguma que iam acontecer. Hoje eu penso muito sobre o que a gente tem é só o presente, o que ele fala muito no livro, você não tem o amanhã, você não tem o ontem, você tem o agora. Quando eu pensava muito sobre assim, será que hoje pode ser o meu último dia com essa pessoa ou o meu último dia aqui na Terra? Foi quando eu comecei a ver as coisas com muito mais intensidade, saber onde eu estava, ver muito mais feliz com aquilo tudo. Essa também é das memórias mais marcantes que você tem. As memórias mais marcantes que você tem são aquelas momentos que você não esperava, simplesmente porque comigo é assim. E quando eu li esse capítulo eu fiquei buscando na minha memória realmente coisas que eu não fazia ideia que ia acontecer e foram coisas tão boas que me marcaram tão profundamente. E a graça da vida é essa, você não saber o que vai acontecer. O livro Meditações para Mortais, ele fala o tempo todo, não vai te ensinar a ser mais produtivo. Vai te ensinar que produtividade não é aquilo que você acha que tem que ser. O objetivo de tudo é ser feliz no seu tempo limitado, fazendo o que você ama e valorizando completamente esse processo. Leia um capítulo desse livro por dia, como o livro sugere, tá? Que foi o que eu fiz. Vai ler um por dia, não fica passando, lê um por dia, como o livro sugere. E vai ver o que vai mudando na sua cabeça. Preciso lembrar pra vocês que eu tenho um cupom de desconto, é Julevas20, vocês podem usar na Amazon. Aí vocês vão conseguir desconto no livro, o link tá aqui na descrição, tem vários relatos do livro do autor, que é muito bom, vai te dar vários conselhos pra você ler um capítulo por dia. É isso aí, aproveita esse cupom que tá muito bom, vai até dia 19/8. Lembre-se que a vida não é uma corrida. Faça do seu tempo aqui na Terra uma jornada muito leve, que seja significativa, tá? Eu agradeço muito a Editora Objetivo e vocês por assistirem. Eu espero que vocês leiam esse livro e que faça vocês refletirem de alguma forma como aconteceu pra mim. Compartilhem nos comentários o que vocês acharam dessas ideias e se vocês lerem esse livro, me falem aqui o que vocês pensaram sobre, porque eu tenho certeza que vai transformar o que vocês pensam sobre produtividade, sobre o seu tempo aqui na Terra.